Bom dia, estamos começando agora o terceiro programa do Futebol Debate. No primeiro programa que você pode assistir, a gente abordou vários temas comentando sobre o que seria esse novo canal no YouTube, Futebol Debate. E falamos que gostaríamos de refletir e debater os temas mais relevantes do futebol brasileiro. Entre eles, isso foi comentado no vídeo, a violência no nosso futebol, algumas jogadas criminosas que, mesmo agora no ano de 2021, infelizmente prosseguiram tanto na Série B como na Série A do futebol brasileiro, com a omissão dos árbitros. Eu gostaria de lembrar o que eu falei naquele primeiro vídeo, duas entradas violentíssimas que marcaram o nosso futebol de um modo trágico, de um modo triste. Um foi a falta do Fagner sobre o Ederson do Flamengo, que foi uma das faltas mais violentas que eu vi na minha vida. E o Fagner, ele é, infelizmente, costumeiro desse tipo de falta. O árbitro era tão fraco, tão irresponsável, tão inapto a ser um juiz de futebol, que nem falta ele deu. E o Ederson ficou meses e meses e meses fora dos campos. Logo depois ele teve que fazer uma operação no joelho, depois ele teve o problema do câncer no testículo, tentou voltar a jogar, mas o joelho dele nunca mais foi o mesmo. E ele teve que encerrar a carreira precocemente, muito em função daquela falta. Se nós tivéssemos a possibilidade de ver, que não temos, ninguém conseguiria fazer isso, os últimos 200 jogos do Fagner, a gente vai perceber que em 30% a 40% desses jogos ele teve ou entradas violentas ou temerárias, que poderiam trazer consequências graves para os seus colegas de profissão. E por que o Fagner repete esse comportamento ao longo dos anos? Porque os juízes expulsam pouco, porque os técnicos se omitem. Tite, técnico da seleção brasileira, nunca vi ele fazer uma crítica ao comportamento violento do Fagner. Ao contrário, premiou o jogador convocando ele para a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Jogadores violentos têm que ser execrados. Jogadores violentos têm que ser sistematicamente criticados e expulsos, porque só assim eles vão mudar o comportamento deles. Eu daqui a pouco vou mostrar o vídeo da falta do Fagner no Ederson para vocês verem o que foi aquela entrada, a covardia, a violência. É uma coisa animalesca. E ficou por isso mesmo. O juiz nem falta apitou. Um outro exemplo é o Felipe Melo, o jogador que tem a fama de ser o pitbull do futebol. Violento, agressivo. Teve uma falta dele no Vinícius Júnior, um pouco antes do Vinícius seguir para o Real Madrid, em que ele podia ter quebrado o tornozelo do rapaz. E ele é tão indiferente à própria violência que ele foi, com aquele ar dele de machão zangado, aquela coisa patética, foi discutir com o técnico do Flamengo, que era o Barbieri. Em vez de se desculpar, na entrevista ele falou que tem muito mimimi no futebol, que ele não fez nada demais. O árbitro daquela partida foi tão covarde que deu, se eu não me engano, um mero cartão amarelo para o Felipe Melo. Foi uma entrada por trás, covarde, o jogador não espera ser atingido, muito menos com aquela violência toda. E a CBF não fez nada, a grande mídia comentou um pouco, mas a falta foi tão absurda, eu comentei no primeiro vídeo, era para ele ter recebido 30 cartões vermelhos e ficar um ano afastado do futebol.
Se o jornalismo esportivo brasileiro se importasse mais com a violência, começasse a falar dia e noite dos jogadores que fazem faltas violentas de modo habitual, de modo costumeiro, isso ia acabar. Porque ou você começa a apontar os nomes, esse jogador é violento, os juízes são covardes, são omissos, são fracos. Ou a mídia faz barulho em torno disso, ou nada vai mudar. Quando a mídia começou a fazer barulho em torno das arbitragens agora no Campeonato Brasileiro, o Gaciba caiu. Mas se o Gaciba cair e entrar outro como ele, o que vai adiantar? Então, a violência no futebol brasileiro, ela só vai acabar quando a mídia começar a dizer com todas as letras que isso é intolerável, que isso é insuportável, a apontar os juízes que são covardes na hora de dar um cartão vermelho, a apontar que uma punição de um jogo por uma entrada criminosa, isso não é nada. Uma semana depois, aquele jogador violento está em campo de novo. Ah, mas não existem leis que permitam a punição por 8, 10, 12, 15 jogos por causa de uma entrada violenta. Então que se mude a lei. Ou, caso essa lei exista, que ela seja aplicada. Uma das coisas que estraga o nosso futebol é a violência. Assim como eu vou mostrar o vídeo do Fagner atingindo o Ederson, vou botar também aqui o filme da falta do Felipe Melo no Vinícius Júnior. E reflitam vocês se é mimimi de torcedor ou se é algo criminoso, violento, covarde, agressivo. Nós precisamos acabar com a violência no futebol. Um bom dia, um abraço a todos. Com relação à maldade, isso é uma coisa que eu não tenho.